Olá a todos, mais uma vez, né? Estamos aqui para falarmos um pouco da doutrina dos Espíritos através do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar aqui do esquecimento do passado. Mas antes, deixa eu falar aqui quem eu estou representando aqui, fazendo esse vídeo. Eu pertenço à Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Então é um imenso prazer estar aqui, refletindo junto com todos, mais uma vez, conforme eu já disse, sobre esse tema, né, do esquecimento do nosso passado, né, das nossas vidas passadas, das nossas ações na atual reencarnação. Isso é um tema bastante importante que nos ajuda a compreender um pouquinho da justiça divina, né, sobre nós, e também não somente da justiça, como também da bondade divina. Então, aqui, né, nessas questões que nós vamos refletir aqui um pouco, a 392 até a 394, né, sobre o esquecimento do passado, onde Kardec questionou, né, ao plano espiritual, aos espíritos superiores, sobre essa condição, né? Por que a gente esquece do passado? Né? Talvez não fosse melhor nós lembrarmos dele, né? Não ficaria mais fácil para nós ajustarmos as nossas mazelas, né? Se assim podemos dizer. Então nós vamos ver aqui nessas questões as respostas, né, dos espíritos, e para que cheguemos à nossa conclusão. Então aqui na questão 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado, né, do seu passado? Os espíritos responderam: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, o que os Espíritos estão nos trazendo aqui com essa resposta? É que se nós não lembrarmos do nosso passado, assim como nós não lembramos de fato, nós agimos por nós mesmos, nós não agimos assim por uma espécie de conveniência, né? Porque se lembrássemos dessas condições, né, de tudo que nós vivemos, né, nós poderíamos agir e não, por conveniência e não por convicção, né? Nós poderíamos enxergar, saber, olha, eu errei aqui, então se eu não errar aqui, eu vou ter esse benefício. Isso é por conveniência, né? Não é por convicção. Convicção é quando nós agimos, não, o que é certo, o que é errado, né? Assim como nós aprendemos aqui, vimos nas questões anteriores aqui, da nossa condição da infância, né? Que nós temos essa ingenuidade infantil, né? Para proporcionar aos nossos educadores, aos nossos pais, uma condição de que pudéssemos ser mais amados, né, envolvidos em muito carinho, para que despertasse em nós esse sentimento também, inclusive da condição da humildade, da simplicidade, para podermos aprender alguma coisa. E assim aprender o que é o certo. E assim agirmos pelo nosso aprendizado, né? Não por essa condição de que é conveniente para mim agir dessa forma.
e sim por essa condição do conhecimento, né? Da convicção, perdão, não do conhecimento, da convicção. Então, por essa condição, né, é melhor a gente esquecer o nosso passado para que nós pudéssemos, como disse os Espíritos aqui, sermos nós mesmos, agirmos de acordo com as oportunidades de educação que nós tivemos de fazer uma nova vida, né? De fazer uma nova condição, aproveitar essa nova existência. E, inclusive, aqui na Gênesis, eu vou ler aqui também um trecho de uma passagem lá que fala da encarnação dos espíritos, lá do capítulo 11 da Gênese espiritual. Está lá no item 21, uma parte lá do comentário dos espíritos é o seguinte: o seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como o espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Então, ou seja, aqui os Espíritos estão dizendo que essa condição do esquecimento é uma dádiva divina, né? Porque se nós lembrássemos, né, das nossas existências passadas, das condições difíceis e humilhantes, a gente poderia entrar num processo de conturbação e prejudicar o nosso livre-arbítrio, prejudicar até mesmo a nossa vontade. Poderíamos nos colocar numa condição de humilhação, considerando que nós estamos sempre aprendendo de uma encarnação para outra, sempre evoluindo, crescendo como espíritos. A cada reencarnação, a gente tem um conhecimento maior do que é o bem e do que é o mal. E se você ficar se lembrando lá de trás das suas mazelas, tendo um pouco mais de consciência sobre o bem, né, isso te humilharia e às vezes até te perturbaria, atrapalhando você na sua condição evolutiva, para fazer com que você batalhasse pelo seu crescimento, né? Para que você realmente acertasse nas suas ações de uma forma conscienciosa. E veja bem que aqui os Espíritos deixam claro em tudo, nas respostas em que eles trazem para nós aqui, que esse esquecimento do passado não é que a gente perde a nossa experiência passada, fica no nosso inconsciente. Então, a gente tem uma certa intuição. A gente não lembra exatamente do que fizemos, quais foram as ações que tivemos, qual foi o tipo de vida que levamos, mas uma intuição a gente tem pelos nossos pendores, né? Por aquilo que a gente vibra ainda nos nossos corações. Se vibra mais o mal ou mais o bem? Qual é aquela condição mais difícil que eu encontro aqui nessa minha atual oportunidade reencarnatória? Eu ainda sou muito orgulhoso, ainda tenho uma pendência ou uma tendência ainda numa condição de vício, seja lá qual for o vício, né? O vício pode ser até da maledicência, né? O vício sexual, o vício das drogas, o vício das bebidas, enfim, aquelas coisas que me perturbam um pouquinho mais, né? Isso é uma intuição daquilo
que eu já vivenciei no meu passado, de aquilo que eu ainda trago em mim, porque eu não lembro dos fatos, como já dissemos, né, das condições, mas nós trazemos essa intuição. Se eu sou uma pessoa que não tenho muita consciência de respeitar as pessoas, né, de respeitar o direito que os outros têm e querer sempre ser respeitado, sempre querendo ver somente os meus direitos, uma condição muito orgulhosa, egoísta, né? Então, isso é um latente que está aqui na minha consciência, no meu ser, né? De que isso é uma dificuldade, é alguma coisa que eu preciso retificar em mim. Eu preciso me chamar à consciência do conhecimento e procurar tirar isso de dentro de mim, né? E como disse aqui os espíritos, né, quando a gente retorna à vida espiritual, quando a gente desencarna e retorna ao plano espiritual, toda a nossa vida é passada novamente diante de nós, para que nós pudéssemos ali ter aquela nova visão e saber onde é que nós erramos, onde nós acertamos, o que nós poderíamos fazer de certo ou de errado, que a condição estava ali do nosso lado e nós não fizemos, né? Então, nessa resposta aqui, é essa reflexão que a gente tem, né? E sobre esse tema também aqui, a gente pode ler um pouquinho mais, se nós quisermos aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Também tem uma leitura bastante importante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, né? Quando é tratado lá o tema bem-aventurados que têm coração puro, a simplicidade e a pureza de coração. Também dá uma pincelada lá sobre essa questão do esquecimento do passado, se nós quisermos saber um pouquinho mais. Aqui na questão 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Né? Como é que eu posso resgatar faltas do passado, né? Como eu posso reparar aquilo que eu não estou lembrando? Tá, mas eu não estou lembrando como homem agora reencarnado, né? Como um espírito reencarnado, perdão, não é como um homem reencarnado, como um espírito reencarnado, nessa condição que eu tenho aqui agora. Eu não estou lembrando, mas aquilo lá que nós já comentamos aqui, que os espíritos disseram para nós, a gente traz em nós uma intuição, uma condição de uma lembrança muito vaga daquilo que nós efetivamente somos, da maneira em que nós vivemos o nosso passado, aquelas remanescências de sentimentos ruins que temos em nós, ou de sentimentos bons também, né? A gente tem essa intuição. O nosso coração vibra isso. A nossa intuição nos diz muito a respeito disso. Então, aqui, como é que a gente pode lembrar e resgatar essas faltas? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Mais uma vez, esquecemos como espíritos reencarnados, mas quando estivermos na condição de retorno à parte espiritual, nós vamos lembrar de tudo. Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição e se recordasse do que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Mencionamos isso aqui em cima também, lá na Gênesis, né? Quando
os espíritos disseram lá em uma parte da citação deles lá, o seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. É de fato, é um novo começo, é um novo degrau, é uma nova oportunidade. Estamos realmente a recomeçar. Recomeçar algo que nós já iniciamos, tanto é que é recomeçar, porque já existiu o início. Então, agora é dar continuidade nas nossas condições para reparar, para ajustar aquilo que nós precisamos. E aí ele termina fazendo o seguinte questionamento. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus nesse esquecimento? Também já fizemos um comentário ali em cima, né? Dado lá pelo... que lá está lá na Gênesis, né? Que poderia nos embaraçar, né? Nós sabermos das nossas mazelas do passado. Isso poderia nos atrapalhar aqui, se nós tivéssemos consciência disso. Mas vejamos aqui a resposta desta questão dada pelos Espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. A cada existência nós podemos distinguir melhor o bem do mal, porque nós não regredimos como espíritos. No mínimo ficamos estacionados, mas não regredimos. Então nós temos sempre a possibilidade de estar sempre distinguindo melhor o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Se eu lembrasse de tudo o que me aconteceu, onde estaria o meu mérito de retificar agora? Eu estaria, como nós já comentamos ali no início, poderia estar tendo uma atitude por conveniência. Porque eu estou lembrando, eu estou vendo, foi ali que eu errei. Então é isso que eu preciso fazer para ficar melhor, para ter uma vida melhor, porque eu errei aqui, então o caminho a seguir é esse. Mas isso pode ser por conveniência e não por convicção, porque eu realmente acho que o mal não vale a pena. Eu posso estar agindo, né, como eu já disse, vou repetir, por conveniência, porque eu sei que é assim, se eu fizer assim, assim para mim será melhor, mas não porque aquilo tocou o meu coração. Isso é errado, não está correto eu fazer isso. Entendeu? Então, eu não teria mérito nisso. Quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espiritual, diante dos seus olhos, se lhe estende toda a sua vida passada. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então a gente percebe tudo a gente entende tudo, a gente vê tudo que nós fizemos, o de bom, o de ruim, aquilo que foi ruim, como nós poderíamos ter evitado, né? Como eu poderia ter feito, e aí a gente aprende, e depois volta aqui realmente para mostrar que aprendeu. Por isso que a gente esquece, porque senão a gente não teria mérito, como disse aqui os nossos irmãos espirituais ainda acima, não seria nosso mérito. Que mérito eu teria ao fazer uma prova aqui, se eu pegasse toda a apostila que continha a matéria e fosse respondendo olhando para a apostila? Eu estou olhando ali, eu não aprendi, eu simplesmente estou copiando, é um gesto automático, é uma ação automática e não de consciência, e não de demonstração do aprendizado, né? Não estou demonstrando que eu aprendi, eu estou fazendo um copy-cole, como se diz hoje em dia, um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, não tem aprendizado. Eu não demonstro, eu não teria mérito em fazer isso se eu lembrasse, né? Então, continuando aqui, os espíritos continuam respondendo. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem lhe transcorrer.
escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, né? E pede aos espíritos que lhes são superiores que o ajudem nesta nova etapa que toma sobre si, ciente de que o teu anjo da guarda vai te guiar nessa existência. Se esforçará pelo levar a reparar suas faltas. Ou seja, se você se esforçar para reparar as suas faltas, pode confiar no teu anjo da guarda que ele vai te ajudar. Naquele espírito que está designado para andar de mãos dadas com você. Recorra a ele também, sempre lhe solicitando. E ele vai sempre te ajudar. De que maneira que ele vai te ajudar? Responde aqui os espíritos. Tem-se essa intuição no pensamento, o desejo, daquele desejo que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis. Então, quando a gente tem aquela condição de dificuldade e que a gente resiste, é o anjo da guarda nos ajudando, é os nossos mentores nos dando uma força, né, para que nós possamos resistir. Então, continua aqui os espíritos. Na nova existência, se sofre com a coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, se nessa nova existência que nós estamos tendo, nessa nova oportunidade reencarnatória, a gente sofre, passa pelas dificuldades que a gente tem que passar, mas passa com coragem, com confiança, acreditando que tudo vai melhorar. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta de uma condição bem melhor, porque nós realmente, por convicção, nós lutamos para melhorar. Então, aí aqui também vou me recorrer aqui a uma publicação da Revista Espírita de fevereiro de 1861, lá em uma das passagens, lá em uma parte desta entrevista que Kardec fez lá com o espírito, ele diz assim: é evidente que a lembrança de nossas existências precedentes lançaria uma penosa confusão em nossas ideias, sem falar de todos os outros inconvenientes já assinalados a respeito, porque dentro desse texto aqui foi citado diversas outras situações. Tudo quanto Deus faz traz a marca de sua sabedoria e de sua bondade. Não nos cabe criticá-lo, até mesmo porque não compreendemos o objetivo. Então, o Espírito trouxe essa mensagem aqui para que a gente se fortaleça. Não temos que ficar criticando Deus, porque nós não sabemos de tudo, nós sabemos muito pouco. E Deus, sim, sabe o todo. Ele sabe, dentro de que tudo que Deus faz tem um objetivo, e esse objetivo é o nosso bem sempre. E aqui, na questão 394, só para a gente encerrar também aqui, em uma parte da resposta que os espíritos deram a esse respeito, foi o seguinte: gravíssimos inconvenientes teria o de nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Poderíamos ficar orgulhosos das nossas ações e isso poderia nos atrapalhar. Poderia nos faltar a humildade e a simplicidade. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos, isso é o que nos basta. Ouvir a nossa consciência,
prestar atenção nos nossos instintos, nos nossos pendores. Isso é o suficiente. E batalharmos para nos melhorarmos dessas condições. Então, ele continua aqui na resposta, isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram de sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Então, veja bem, é mais um motivo para nos esforçarmos, para nos melhorarmos, para estarmos num mundo melhor. A cada reencarnação, podendo melhorar essa nossa condição, porque nos mundos superiores a gente não tem esse esquecimento da maneira com que nós temos ainda aqui quando reencarnamos na Terra. É um processo fantástico. E cabe aqui, para encerrar, ressaltar que Deus sabe o que faz e que nós confiemos nisso, porque nós é que não fazemos o melhor que podemos. Aí vem as mazelas, as dificuldades. Então, se somos vítimas, muitas das vezes, ou na maioria delas, somos vítimas de nós mesmos, porque nós não fazemos o nosso melhor. Ok? Então, vamos encerrando por aqui. A semana que vem terá continuidade por parte de outro irmão nosso, essas reflexões. Então, eu desejo aqui a todos muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.